Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o livro Meridiana, da Eliana Alves Cruz, um livro da Companhia das Letras de 2025. Não é o meu primeiro contato com a escrita da Eliana. Para quem acompanha o canal há mais tempo, você sabe da infame resenha que eu fiz do livro A Vestida, um livro de contos da Eliana que ganhou o Prêmio Jabuti em 2022. Esse livro dela eu detestei, eu achei muito ruim, mas muito ruim num nível assim. Eu não gostei da capa, eu não gostei do título, eu não gostei das ideias dos contos, eu não gostei da escrita no geral. Foi muito difícil. Foi o livro, foi o vídeo que eu mais fui xingado aqui no YouTube. Eu tive que apagar uns comentários porque eram comentários ofensas pessoais, assim. Eu fiquei, gente, rebate meus argumentos, pelo menos. Nem que eles fossem tão bons assim. Eu rebateria eles atualmente. Eu acho que eu faria um vídeo muito diferente, falaria de um jeito completamente diferente. Mas desde aquela época me falavam que a Eliana tinha romances muito melhores do que os contos que ela escrevia. E aí eu falei, tá, um dia eu vou dar uma chance para um romance dela. E nisso chegou aqui em casa, a Companhia das Letras me enviou o Meridiana. E aí fui ler, fui dar essa chance. Chegou a hora de eu falar sobre um romance da Eliana Alves Cruz. A história do livro é sobre a família do Ernesto. Ernesto, que é um querido que mora na favela do Matadouro. Ele vai querer muito sair dessa favela. Ele vai querer mudar de vida, tanto fisicamente sair da favela, quanto ascender socialmente, ficar rico. Ele vai prestar um concurso para a Caixa Econômica Federal. Vai passar, vai se casar com a Aurora, que compartilha desse sonho com ele. E nisso eles vão ter 3 filhos, os gêmeos que são o César e o Augusto, e também a Meridiana, que vai dar o título ao livro, que é a caçula dessa família. Nisso a gente está falando de uma família preta, a questão racial aqui é muito importante, é central, e aí a gente está falando também do Brasil, né? Uma família preta brasileira que vai ter que lidar com todos os desafios referentes a essa ascensão social, a ocupar outros espaços, a lidar com um Brasil racista, uma classe, uma elite racista ali, onde eles vão se mudar para. Ok, essa é a ideia do livro, a estrutura dele é 6 capítulos com 6 vozes distintas, os 5 da família mais uma outra querida que também é meio da família. E aí, gente, eu tava com muita expectativa em relação a esse livro. A estrutura dele me lembrou muito Elisama Santos. Eu já fiz uma resenha aqui no canal de Mesmo Rio, um livro que eu gostei bastante, porque a Elisama Santos teve uma ideia que é muito natural para quem tem famílias grandes, que é colocar vários pontos de vista em relação às mesmas situações, aos mesmos casos ali. E enquanto você lê, uma hora você tá do lado de alguém, aí muda o ponto de vista, você fala, agora eu mudei de lado, aí muda de novo, você fala, é complicado, essas coisas de família, existem muitas contradições, muitos sentimentos. Acho que é um artifício muito bom para a escrita, porque isso movimenta a narrativa muito bem. E aí eu falei, Meridiana tem tudo para dar certo, porque eu também amo o tema da ascensão social. Eu acho que é um tema que é muito pouco explorado ainda. Eu diria que ele é recente na história do Brasil. Ainda é muito recente a questão das cotas raciais, toda a questão do acesso ao ensino superior, pessoas conseguindo cargos melhores, salários melhores e conseguindo dar uma outra, viver uma outra realidade e trazer às vezes os familiares para outra realidade também. Existe até uma questão da internet ajudando a democratizar o acesso a algumas coisas. Então, tudo isso ainda é muito recente. Eu diria que existem poucas narrativas em relação a esse assunto. E fiquei feliz que Meridiana era sobre isso. Mas o negócio foi um pouco complicado, porque eu gosto muito desse assunto mesmo. Eu sinto que os vídeos do Caliton, eu não sei se vocês conhecem esse querido, ele faz vídeo no TikTok e no Instagram, se eu não me engano. Ele é um psicanalista, ele cunhou um conceito que se chama o trauma da pobreza. E esse assunto eu gosto tanto que eu sempre que ele aparece eu paro para ver, porque ele fala sobre todos os desafios em volta dessa questão da classe social, de você conseguir de fato superar isso, conseguir colocar um valor no seu trabalho, essa questão de às vezes umas pessoas ignorarem o passado delas depois que elas saem daquela situação, ou pessoas que tentam puxar a família para uma outra realidade, mas não conseguem e ficam vendo a família de um outro ponto de vista, se afastam da família muitas vezes, é bem complicado. Eu gosto que ele fala realmente que é difícil, a gente vive num mundo capitalista em que essa questão do dinheiro é muito delicada, ainda mais trazendo a questão racial junto,
Mas nisso, gente, eu acho que o livro vai chegar num ponto em que eu tava gostando de como as personagens falavam do assunto, trabalhavam isso, até que chega numa frase que vai meio que sintetizar tudo o que eu acho sobre o livro, por que que eu comecei a desgostar dele, e eu vou explicar isso. A frase é a seguinte, abre aspas, é o Ernesto, perdão, voltando, é o Ernesto falando sobre a mãe dele, abre aspas. O que ela não conseguiu foi me oferecer ferramentas para eu lidar emocional e psicologicamente com a realidade de ser bem-sucedido. Ok, legal, né? Legal, né? É legal porque é um personagem que tá ali realmente entendendo de onde ele vem, o que que aconteceu, entendendo que quando você se vê naquela situação de ter conseguido o dinheiro, ter conseguido um apartamento legal, ter os seus filhos em umas escolas boas, assim, você vê que você tá ali, mas a manutenção disso é muito desgastante, ainda mais porque isso normalmente, isso muitas vezes vai ser acompanhado de você perder o apoio que você tinha no outro espaço ali, que era de uma classe mais baixa. As pessoas que você ama, a maioria vai ficar para trás, porque não é todo mundo que consegue ascender socialmente. Acho legal que os personagens têm noção disso, mas aí eu preciso comentar sobre as vozes narrativas, por quê? Porque eu senti em algum momento que elas estavam muito cientes de tudo que elas passavam, elas eram muito conscientes em relação à situação delas na sociedade. Parecia que todo mundo era muito terapeutizado, todo mundo tinha feito terapia, todo mundo sabia se colocar. Todo mundo tinha até uma linguagem. Eu fiquei meio incomodado, até anotei umas expressões aqui. Inclusive, eu acho que um pai de família que nunca fez terapia, que vivia estressado com o trabalho, falar sobre lidar emocional e psicologicamente com a realidade, eu já coloquei um pé atrás. Depois essa linguagem clínica continua. Existe um momento em que se fala sobre o adoecimento psíquico, se fala também sobre os recursos afetivos e de suporte. Aí eu comecei a pensar assim, gente, esse povo se formou nos trem de neurociência do TikTok, esse povo todo tem essa linguagem, assim, não diminuindo profissionais da saúde mental, pelo amor de Deus. Mas esses personagens foram parecendo cada vez menos personagens. Eles pareciam menos pessoas. Eu senti que eu estava lendo um discurso, e isso diz muito sobre o tom do livro. Eu diria que é um tom mais explicativo, um pouco mais didático, o que para mim é muito ruim. Eu entendo que isso é importante para boa parte dos leitores do Brasil, e aí eu vou fazer um paralelo que vai parecer estranho, mas vocês vão entender. Olha só. Eu lembro uma vez que existiu alguma polêmica sobre maquiagem. O poder da maquiagem para uma mulher. Para alguns homens também, né? Sim, Para travestis, pessoas transgêneras que se identificam com essa Obrigada. possibilidade. Que era sobre maquiagens muito pigmentadas quando elas são mais baratas. Essas maquiagens de farmácia serem muito pigmentadas. Existiu em algum momento da história da blogueiragem no Brasil essa discussão. E aí eu vi alguém comentar o seguinte: essas maquiagens precisam ser muito pigmentadas, porque quem é mais pobre, as mulheres mais pobres que comprarem essa maquiagem, perdão, as mulheres mais pobres que comprarem essa maquiagem, essas mulheres, elas não vão ter tempo de trabalhar todas as camadas que você precisa fazer, passar tudo possível. Elas precisam que aquilo tenha mais pigmento para que o negócio pegue rápido, para que fique visível, para que elas não, sei lá, a pessoa não vai passar o primer e depois fazer uma camada de sei lá o que, o corretivo tal, tal. Tem gente que só usa um blush, um rímel, um batom. E é isso. E precisa aparecer, precisa ficar evidente. E isso é uma realidade. Eu acho que em relação à leitura, agora voltando, existem livros que pra mim, que já leio muito, eu já aceitei, antes no início do canal eu falava, eu não sei se eu leio tanto. Gente, já aceitei que é mentira, já cansei de me iludir, eu leio muito. E nisso, chega uma hora que quando o livro é muito didático, você fica assim, Mona, não precisa me explicar isso. Ainda mais que eu já sou minimamente versado nessas questões políticas, sociais, esse livro não era para mim. Eu não era o público-alvo desse livro, mas eu ainda acho que eu tenho o direito de falar que as personagens não são muito bem construídas. Eu acredito que elas não têm muita dimensão. Eu diria que elas são superficiais porque elas não vão ter umas contradições. Eu não acho que um livro tem que ser informal também, que ele não pode ter essa linguagem,
que a informalidade é a receita de um livro ter essa coisa mais verossímil. Eu não acho que é necessário. Existem livros mais poéticos, mais literários, com um vocabulário mais rebuscado, em que eu não sinto que as personagens também estão muito distantes da realidade. Mas eu sinto que aqui eu não consegui me conectar às pessoas. Esse é o ponto. Eu só não consegui me conectar a quem estava aqui. Inclusive, o título do livro, Ser Meridiana, pra mim é um pouco estranho, porque eu não acho que ela carrega a carga de protagonista. Ela é a personagem que mais se destaca? Sim, ela é a personagem que mais se destaca. Ela é a única que é citada em todos os momentos do livro. Em todos os capítulos se fala mais da Meridiana. Os personagens contam mais histórias sobre ela, mas eu não acho que ela tem essa voz toda, eu não acho que ela ganhou todo o suficiente para carregar o título do livro. Eu comecei falando que a história era sobre a família, porque pra mim é mais sobre a família. E eu acho legal. Eu não entendo, inclusive, por que venderam um livro como se fosse da Meridiana. Porque pra mim o livro não é dela. E isso não é diminuindo ela. Eu gosto dela, sabe? Não é nesse sentido. Não é por desgostar. Mas eu acho que ela não carrega o livro. E o título do livro é muito importante. Inclusive, eles vendem o livro como se fosse a história dela. As orelhas aqui falam coisas que eu fico assim, gente, mas eu não li esse livro. O que a orelha promete não é o que eu li. E fiquei chateado. E nisso entra outra conversa. Por quê? Vou até beber água. Hoje a minha garrafa tá combinando com a minha unha, gente. Olha que lindo. Estética. Enfim, o que acontece? As personagens têm vozes distintas. Eu vi gente falando que nesse livro não acha que tem. E gente falando que sim. Eu diria que, sabendo que é muito difícil na literatura, eu já trouxe isso pro canal, eu acho isso muito relevante. Quando um ator tem que fazer personagens, ele tem muito mais artifícios, ele pode se apoiar em muito mais coisas para construir uma pessoa. Ele vai se apoiar em expressões faciais, em gestos, num sotaque, num jeito de falar. Ele vai ter muito mais opção do que só o texto cru. Porque o texto cru, assim, só palavras, assim, existe um pouco de estrutura numa prosa, né? Mas mesmo assim, é difícil, é muito mais difícil você criar vozes diferentes. Por isso que eu gosto tanto do livro Canto Eu e a Montanha Dança, que é um livro que eu já falei tantas vezes e que eu recomendo mais uma vez, da Irene Solai, que tem resenha aqui no canal, porque ela cria muitas vozes narrativas e você fica assim, todas são muito particulares. E você fica abismado, porque parece pessoas diferentes escrevendo de tão bem que ela construiu isso. Aqui no Meridiana, eu diria que as vozes estão ok. Eu acho que existe uma diferença, mas o que eu acho que acontece? Os personagens masculinos, pra mim, são muito parecidos. E as personagens femininas, elas têm mais personalidade entre si, mas elas também parecem estar num mesmo bolo, assim. Eu acho que dava pra melhorar isso. E o que eu vou falar, gente? Olha, eu ia deixar pra falar isso na conclusão do vídeo, mas eu vou ter que falar agora porque me veio à vontade. Esse é o quinto romance da Eliana Alves Cruz. Pra mim isso não faz sentido. Não faz sentido uma autora que já ganhou um Jabuti, já tem romances aí aclamados, ela tá escrevendo desse jeito. Eu achei surreal. Eu achei um livro fraco. Eu sentia que não foram só as personagens que não foram desenvolvidas. Algumas tramas, algumas partes ali da narrativa acabavam do nada. Eram coisas abandonadas. E não é as pessoas que vão passando pela nossa vida. Eram coisas que pareciam jogadas. Eu me senti desamparado pelo livro. Foi esse nível de confuso que eu fiquei, porque eu achei ele raso, eu achei ele pouco criativo. Ele tava, assim, não que a... Eu falei como se a minha expectativa em relação ao livro fosse enorme, mas lembremos que eu tinha lido A Vestida e detestado. Então não era uma expectativa também absurda. Eu tava ok. E aí senti que o livro foi muito fraco, muito pouco criativo. Eu senti que ele não me propôs nada de novo. Tem uma personagem que tem uma condição de saúde que era muito legal de trabalhar. Pra mim é muito pouco aproveitado. E nisso surgem duas inconsistências que eu preciso falar. Eu vou até me recompor aqui e voltar para contar sobre essas duas grandes inconsistências que tem no livro. Uma delas, pra mim, é absurda. Isso não ter
passado, tipo, isso ter passado por todo o processo do livro, por toda a edição do livro, ninguém ter notado isso, pra mim é muito absurdo. Vou contar pra vocês, só vou respirar um pouco. Voltei, vamos lá. Primeiro, tudo isso vai estar em volta de uma névoa que, no geral, eu achei difícil entender o tempo da narrativa. Por quê? Porque ela ia e voltava, o livro vai indo e voltando e também indo pra frente. Então, às vezes, era difícil entender o quanto o livro estava indo pra frente. E ele tem uns saltos temporais. Então, foi um pouco complicado, não sei se foi muito bem feito, na minha opinião. Mas quais são as inconsistências? A primeira é muito fofoca, então vamos lá. Um dos irmãos da Meridiana vai querer virar vereador. Ele vai decidir virar vereador. Assim, ai, muito Brasil do Brasil. No que ele decide virar vereador, a Meridiana vai brigar com ele e falar: olha, você já tentou fazer uma faculdade de informática, você já tentou abrir uma franquia de hambúrguer, você já tentou fazer um investimento com seu amigo que não deu certo, para de tentar essas coisas, virar vereador é só mais um dos seus projetos falidos. Ao que o irmão responde: eu tô tentando acertar, tô tentando na minha vida, eu tô tentando. Ok, isso é no capítulo desse irmão. Ele está narrando essa briga e aí eu falei: ok, Meridiana está certa, ele é um pilantra, ele é um vagabundo. E aí, logo em seguida, o querido começa a falar da trajetória profissional dele. No que ele fala da trajetória profissional dele, ele fala assim: muito novo, e eu não tenho nenhum indício de que ele é megalomaníaco, que ele inventou isso tudo. Eu não acho que esse é o caso também, só para esclarecer. Só para deixar bem explícito aqui, não é o caso dele estar inventando tudo. Ele vai contar a história da trajetória profissional dele e vai falar assim: comecei a fazer estágio muito novo na empresa do pai do meu melhor amigo, porque ele era interesseiro. E nisso ele vai ascendendo também. A palavra do dia é ascender, ascensão. Aí ele vai conseguindo cargos melhores, ele sai do estágio, vira um emprego formal, ele vai conseguindo esses cargos e tal, aumenta o salário. Ele vira um puta vendedor. Ele vira um vendedor tão bom que ele fala que ele tem uma parede com troféus de vendedor. Tipo, eu nem sabia que existia competição de venda nesse nível, de você ganhar o Grammy, assim, dos vendedores. Mas, sei lá por que cargas d'água, mentira, ele explica. Ele fala que ele quer virar vereador porque ele também já era assessor, ele já tinha um segundo emprego ali, às vezes, em alguns momentos, em que ele era assessor. Era tipo uma coisa mais fácil de fazer assim, era bem cargo comprado, sabe? Era só pra ganhar um salário a mais. E aí ele fala: eu quero menos trabalho, eu quero ficar mais relaxado, vou virar vereador, vou seguir essa carreira política. Ok. Aí você me pergunta: ah, mas e a história da franquia de hambúrguer? E a história da faculdade de informática? E a história do investimento? Não sei, gente. Não sei que horas aconteceu isso. Pra mim não faz sentido nenhum. Que horas que ele tentou fazer uma faculdade? Que horas que ele tentou abrir uma franquia de hambúrguer? E mais, se ele tentou todas essas coisas, a maior parte do livro fala como se ele tivesse 2 empregos. Então, quem seria a Meridiana para brigar com o irmão falando: você é um fracassado? Ele já tinha 2 empregos, ele já era um vendedor de sucesso. Por que ela vai confrontar ele com essas coisas? Para mim não encaixa. Não encaixa ele também não se defender e falar: eu sou o maior vendedor do mundo, aqui os meus prêmios. Por que ele não se defende? Achei muito estranho, mas qual que é o absurdo? O absurdo é, no que ele decide virar vereador, ai, gente, vamos lá. No que ele decide virar vereador, ele já estava no momento do casamento dele que estava muito ruim, ele já estava brigado com a mulher, eles mal conversavam, eles mal se viam, e aí a briga escalona por causa de um caso de racismo que ele sofre, que é muito pesado. Ela não é a pessoa que comete racismo direto com ele, mas ela meio que poderia ter ajudado. Enfim, por causa disso, por causa desse caso, ele tem a certeza de que ele vai sair da casa dos dois, da família e tal, vai sair daquela casa e vai voltar a morar com o pai. Ok. No que ele vai voltar a morar com o pai está doente, o pai está tomando remédio, e aí existe a frase, que é a frase que talvez seja o maior problema dessa coisa, dessa incongruência, que é, ele fala: meu pai não estava querendo tomar o remédio, eu fiquei 1 ano insistindo. 1 ano insistindo, ele morando na favela com o pai, a outra lá morando na parte rica da cidade. Ok.
Chega um momento em que ele consegue se reerguer, ele consegue sair, tipo, ele consegue reestruturar a vida dele, mas aí acontece a desgraça que é a querida voltar e falar: eu tô grávida. E aí eu falei assim: grávida de quem? Porque vocês não se veem há um ano. Antes disso, vocês mal olhavam na cara um do outro. Que horas você ficou grávida? Eu juro, gente. Eu sei que eu sou debochado, mas eu me questionei assim: tem como alguém ficar grávida por mais de um ano? E mais, é um detalhe importante para a narrativa, é uma gravidez que vai ser importante, essa criança nascer é importante para o final do livro. É algo tão importante que eu fiquei assim, gente, era só mudar para ele ficar meses na casa do pai. Era só ela falar, ao invés de estou grávida, nasceu a sua criança. Tipo, era uma coisa tão simples de mudar. E eu fiquei me perguntando, o editor desse livro, o preparador, quem revisou, ninguém notou que tinha uma gravidez de mais de um ano nessa história? Porque mais inverossímil do que uma gravidez durar 12 meses seria eles se verem. Porque ela nunca ia pra favela pra ver ele, ainda mais os dois brigados. Então, assim, é muito estranho. Achei um erro. Sabe, é o quinto romance da Eliana, na Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país. Ter um trem desse nível, eu falei assim, gente. Ou tem algum problema, assim, eu tô fazendo um juízo de valor, tô aumentando a história, estou, mas ao mesmo tempo, será que a gente tá num nível de apressado, de ritmo? Será que as pessoas estão tão atribuladas com o trabalho que não notam que uma gravidez durou mais de um ano? Porque foi uma coisa tão automática de eu falar, como que ela tá grávida, sabe? Eu leio a frase e falei, como? Foi imediato. Ai, não sei, gente. Fico chateado, já falei mais do que eu queria, esse vídeo tá ficando um pouco maior. Já falando sobre os encerramentos, tanto do vídeo quanto do livro. O livro vai acabando, eu fui notando que a Meridiana não estava ganhando destaque, que as personagens não iam ter finais, as personagens estavam muito abandonadas, e eu tava sem acreditar, falei, não é possível que não vai voltar. O César, por exemplo, o capítulo dele pra mim já não adiciona nada de novo, e aí depois ele não volta também, eu falei, pra que ele veio? Quem que convidou? Nossa, pra mim foi tão... Ai, foi muito raso. Achei os vazios que o livro trouxe desse tamanho, assim, desse tamanho. Fiquei muito chateado. Mas consegui me controlar melhor em comparação à resenha da Vestida. E o que eu concluo? Amei a proposta do livro, mas eu não posso me apegar à ideia de um livro pra falar que eu gostei do livro. Não posso fazer isso. Eu não consegui me apegar às personagens. Existem momentos que beiram o emocionante, tem umas coisinhas legais, mas assim, não consigo falar que eu gostei. Achei que foi um livro que passou assim também. Um livro que tem menos de 200 páginas e que merecia umas 300, ou que merecia uma reestruturação para que ele conseguisse comportar tanta coisa. Ai, eu fiquei. Ai, fiquei triste. Tô triste. Tô triste agora, imagina enquanto eu tava lendo. Se você me perguntar se eu gostei, eu gostei da proposta, a execução eu não gostei, acho que isso eu já deixei bem explicado. Se você me perguntar se eu recomendo, não, eu não recomendo. Não vou falar que eu recomendo, mesmo que eu ache que precisamos de mais autoras negras, mesmo que eu ache que precisamos de mais narrativas sobre isso, eu não vou recomendar, porque eu não vou recomendar algo que eu desgostei. Se fosse algo que eu achei mais ou menos, eu ainda ia chegar nesse ponto de recomendar por entender a importância, mas eu desgostei do livro, então não, eu não recomendo. Dizem que A Água de Barrela, da Eliana, é um livro que vale a pena, é um romance dela muito bom, com uma pesquisa muito boa por trás, mas eu não li, então eu não recomendo da minha boca, só ouço falar muito bem. Mas eu não vou dar uma chance tão cedo, assim, já demorou uns 3 anos para voltar a ler Eliana Alves Cruz. Agora eu não pretendo ler tão cedo, porque, gente, eu achei um livro muito fraco para uma autora que tem tanto renome. Fiquei decepcionado. Estou me questionando se sou muito exigente, se sou muito chato, se estou criando picuinha, mas não vou
Não acho que é. Eu acho que eu justifiquei bem. Eu acho que eu tenho motivos muito bons para falar que esse livro não entrega o que ele promete. E esse foi o vídeo de hoje. Então, faço convites para você, se quiser se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar qualquer coisa, se você leu o livro ou não, o que você achou de toda essa história. Se você quiser virar membro do canal, temos conteúdos exclusivos aqui. Você pode ver também o vídeo em que eu explico cada benefício que você pode ganhar. Além disso, vai ter o meu link da Amazon para caso você queira comprar ou Meridiana ou qualquer outra coisa no meu link de associado. E meu clube do livro também, gente, hoje tá acontecendo, no dia que sair esse vídeo, vai estar acontecendo o terceiro encontro, acho que é isso. Então fique atento às redes sociais, caso queira participar, a gente tá decidindo um novo livro hoje, vai sair aí no Instagram, é só ir atrás de mim e me procurar, caso você queira fazer parte do Trim Clube, que é o meu clube do livro. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.